Você acha que estudar é abrir um livro, assistir uma aula, fazer exercícios e aí pronto, acabou. Estudei. Mas não é isso que está acontecendo. Porque se fosse, você não esqueceria. Você não travaria na hora da prova, você não sentiria que entendi na hora, mas depois sumiu. Porque estudar de verdade não é só contato com o conteúdo, é transformação. É transformar a informação em compreensão, de compreensão para memória, e memória em capacidade de resolver qualquer problema. E isso em autonomia. E a maioria das pessoas nunca chegou nessa parte. Existe um erro que acontece aí. Você assiste uma aula, entende, acompanha e pensa: ok, eu aprendi. Mas você não aprendeu de verdade. Você apenas reconheceu um padrão. E reconhecer é muito diferente de saber. É por isso que quando a explicação some, quando o exemplo muda, quando você precisa pensar sozinho, tudo desmorona. Porque o seu conhecimento, ele ainda depende de alguém. A psicologia cognitiva já deixou isso claro há décadas. Aprender não é apenas absorver informação. É conseguir recuperar essa informação e usar ela. As pesquisas mostram que tentar lembrar, mesmo errando, é muito mais eficiente do que apenas reler. Ou seja, o momento em que você trava pode ser o momento em que você mais aprende. Mas o problema é que você foi treinado para evitar esse momento. E aqui entra uma ideia um tanto desconfortável. O estudo que funciona, de início, parece pior, porque ele é mais lento, mais difícil, mais frustrante, mas é ele que constrói a memória. O Robert Bjorn chama isso de dificuldades desejáveis. Dificuldades que eles prejudicam o desempenho agora, mas elas vão melhorar o aprendizado depois. E talvez seja esse o problema do porquê você está indo mal. Porque, pela primeira vez, você está se colocando à disposição de aprender de verdade. Mas, vamos ser honestos, aprender dói, né? Não fisicamente, em alguns momentos, mas cognitivamente. Você olha, não entende, tenta, erra, volta, tenta de novo. Isso incomoda, porque quebra a ilusão que você domina algo. Mas é exatamente aí que o cérebro começa a mudar. Porque o aluno não tem que buscar a facilidade que se constrói com superficialidade. Ele tem que buscar o desconforto, que constrói profundidade. E existe uma diferença muito clara aí. Porque estudar para terminar algo ou para entender. Quem quer terminar, pergunta: quantos exercícios ainda faltam? Quem quer entender, pergunta: o que isso realmente significa? E essa pergunta muda tudo. Porque estudar deixa de ser tarefa e vira um processo investigativo. Pensa só, na matemática e na física, isso fica ainda mais evidente. Porque você pode decorar quantas fórmulas você quiser, e mesmo assim não saber interpretar e resolver um problema. Na verdade, isso é o mais comum. Porque a fórmula não é entendimento, ela pode dar ilusão de entendimento. Ela é só uma representação, uma simplificação. Estudar de verdade é descer um nível, é perguntar: o que está acontecendo aqui? O que muda quando eu altero isso aqui e aquilo ali? Qual é a relação entre essas grandezas? Sem isso, você só está tentando imitar uma resolução e comparar com algo que talvez você já conhece. E existe uma pergunta que vai mudar o nível do aluno. Por quê? Não como faz, mas por que funciona assim? E como é que é esse procedimento? O porquê ele te dá estrutura. E estrutura permite adaptação. Sem estrutura, qualquer mudança, qualquer problema te derruba. Qualquer variável que eu mudo vai derrubar o aluno. O conhecimento ele não cresce em linha reta, ele cresce em rede, são conexões. Cada ideia nova precisa se conectar a algo anterior, senão ele vai ficar solto. E é por isso que muitos alunos dizem: eu não entendo física, quando na verdade o problema está na base, está na matemática, está na interpretação de texto do português, está na lógica. Estudar de verdade exige humildade. Às vezes você precisa voltar de novo, e isso não é fracasso. Isso é construir o seu conhecimento, a sua base, direito. E aqui entra uma ideia importante da pedagogia. O Vygotsky chamou isso de zona de desenvolvimento proximal. Traduzindo o conceito. Existe um nível onde você não consegue sozinho.
mas você consegue com orientação. E esse é o lugar ideal do aprendizado. Não é fácil nem demais, nem impossível, mas é desafiador o suficiente para te puxar. O problema é que muitos alunos vivem fora dessa zona. Ou eles ficam no muito fácil, ou eles se jogam no impossível. E nos dois casos, eles não aprendem. Porque estudar de verdade exige ajuste, saber onde você está e qual é o próximo passo possível. O John Sweller, ele fala um pouco sobre carga cognitiva. A sua mente tem limite. Se você sobrecarrega ela, assim como o corpo, ela trava. Então um bom estudo não é bagunça, é estrutura, é sequência, é progressão. Não para facilitar, mas para permitir a plasticidade do cérebro e que ele aprenda. E existe um erro comum: resolver muito sem pensar. Você faz um exercício atrás do outro, um exercício atrás de exercício. Você acerta, erra, e nos que você acerta, você acha que aprendeu. Mas na verdade, você só repetiu um padrão. Estudar de verdade é parar, analisar, entender o porquê de cada passo. E tem algo que poucos alunos fazem: explicar. Richard Feynman, ele dizia o seguinte: se você não consegue explicar de forma simples, então você não entendeu. Ele estava certo, né? Porque explicar de forma simples força o seu cérebro a organizar, a ter clareza, a ter domínio do que você está explicando. E aqui está um ponto fundamental. Você não está só aprendendo o conteúdo, você está reconstruindo sua relação com o aprendizado, com o erro, com o tempo, com o esforço. E quando isso muda, o estudo deixa de ser peso e ele começa a se tornar uma construção, começa a se tornar um caminho. Se você tivesse que mudar uma única coisa no seu estudo, com certeza não seria estudar mais, aumentar a carga horária. Seria parar de consumir e começar a se recuperar. Mas recuperar o quê? Recuperar aquilo que você acabou de estudar sem ver, sem olhar, sem ajuda. Porque é nesse momento, quando você tenta lembrar e não consegue, que o aprendizado começa a acontecer de verdade. Pensa nisso. Você lê, entende, acompanha e sente que sabe. Você tem a sensação de que sabe, pegou a ideia. Mas isso é apenas uma sensação. Porque quando você fecha o material e tenta lembrar, a verdade aparece, né? E muitas vezes essa verdade não é confortável, não é gostosa. O Henri Rodier mostrou algo curioso a respeito disso. Os alunos que só releram o conteúdo foram melhor na hora, mas dias depois eles lembraram muito menos. Já os alunos que testaram, mesmo errando mais naquele momento inicial, a longo prazo lembraram mais, por mais tempo e com mais estabilidade. Ou seja, errar tentando lembrar é mais eficiente do que no momento inicial acertar tudo. Isso muda completamente a história, a sua relação com o estudo. Porque estudar deixa de ser absorver e passa a ser testar o próprio entendimento. Só que isso dói, né? Porque isso revela o quanto você ainda não sabe. Mas sem isso, você nunca sai da superfície. Nunca. Agora, entra outro ponto importante: o tempo. Você acha que precisa estudar tudo de uma vez, mas não precisa. E na verdade, isso pode até te atrapalhar. Existe algo chamado espaçamento. Estudar hoje, revisar amanhã, voltar daqui a alguns dias. Isso funciona melhor do que estudar tudo em uma única sessão, porque o esquecimento parcial obriga o cérebro a reconstruir as conexões, os conhecimentos, as aplicações. E é o reconstruir que te fortalece. Então, esquecer um pouco não é problema. Fique em paz com isso. É parte do processo. O erro é tentar evitar o esquecimento estudando tudo de uma vez. E aí tendo a sensação que você absorveu, você aprendeu. E depois, nunca mais voltar naquilo. O que vai acontecer a longo prazo? Com certeza você não terá aprendido e absorvido aquilo como conhecimento. Agora, entra algo até mais contraintuitivo: misturar os conteúdos. Isso mesmo, misturar. Ao invés de fazer 20 exercícios iguais, você mistura os tipos de exercícios. Isso pode, com certeza, piorar o seu desempenho imediato, no curto prazo.
mas melhora o seu aprendizado real a longo prazo. Porque agora você precisa pensar, qual estratégia eu vou usar aqui? Demora mais, você requer mais esforço de você. Mas sem isso, você entra, digamos que no modo automático. Você conhece um padrão ali rapidinho, você não está nem pensando de verdade, só está reproduzindo algo. Você repete, acerta. Mas quando você muda o contexto, aí o que acontece? Você trava. Porque você não aprendeu a decidir, a avaliar. Só aprendeu a repetir. E existe uma diferença sutil, mas crítica. Reconhecer e lembrar. Quando você vê o conteúdo, ele parece familiar. Mas isso não significa que você sabe. Essa fluência ilusória, esse é o nome, fluência ilusória. Você lê, entende, acompanha e acha que dominou. Mas quando você precisa usar, não vem. Então existe um teste simples, né? Fecha o material. Tenta explicar aquilo que você acabou de ler ou estudar. Se você trava, não é falta de inteligência, é só um sinal claro. Aquilo ainda não foi consolidado em você. E aqui entra um ponto que muitos evitam: o erro. Errar não é falha, é diagnóstico. Você precisa fazer as pazes com o erro. Quando você erra e analisa, você aprende duas coisas: o que não fazer e o principal, o porquê não fazer aquilo. Mas quando você erra algo e ignora, ou você só copia a resposta e passa para o próximo, você perde exatamente o ponto onde você mais aprenderia. O porquê aquele erro aconteceu. Se você tivesse que transformar tudo isso em prática, você não precisa de um sistema complicado. Você precisa de uma sequência clara. O contato com o conteúdo, a organização, a recuperação disso, a aplicação e a revisão. Esse é um ciclo. E quase ninguém segue esse ciclo completo. A maioria para no começo. Assiste uma aula, lê, entende, entre aspas, e acha que terminou, acabou o processo de ensino-aprendizagem. Mas isso é só a primeira etapa. O estudo de verdade começa depois. Vamos tentar trazer isso para algo concreto. Um aluno estudando uma função do segundo grau, por exemplo. Ele foi lá, assistiu a aula, acompanhou, achou que entendeu. Agora vem o ponto crítico. Ele fecha o caderno e tenta lembrar. Qual é a forma da função? O que significa cada coeficiente? Como eu encontro as raízes? O que é o vértice? Se ele não consegue responder essas coisas, ele não falhou. Ele apenas identificou um ponto de trabalho. Agora ele volta, revê, tenta de novo, resolve alguns exercícios, erra, normal, corrige e alguns dias depois ele volta ao mesmo conteúdo. Isso é estudo. Na graduação, na faculdade, isso fica ainda mais intenso. Você não pode só acompanhar, você precisa reconstruir todo o processo de raciocínio. Você precisa entender as condições, as limitações, as conexões entre as ideias. E na pesquisa, o estudo muda de forma. Você não está mais só aprendendo, você está tentando avançar. Mas esse é o processo. Continua o mesmo. Agora, um ponto que muitos ignoram: o ambiente. Você tenta estudar, mas o celular está do lado vibrando, parece uma notificação, parece uma interrupção, algum outro estímulo constante. E depois você diz que não consegue focar. Mas, veja, não é que isso é falta de disciplina com o estudo. Isso é excesso de interferência externa no seu estudo. Foco não é só força de vontade interna, é o contexto em que você se coloca. Reduzir as distrações melhora muito a qualidade do seu estudo. Sem mudar, nada vai acontecer de melhor. Outro ponto é o tempo contínuo. Se você estuda quebrando o raciocínio o tempo inteiro, e aí isso relaciona com a parte das distrações, você não vai construir com profundidade o seu conhecimento. Mas se você tenta estudar horas seguidas sem pausa, veja, você também perde eficiência. O estudo bom tem ritmo. Ele tem blocos de focos
ele tem pausas curtas, ele tem algumas leves distrações que você coloca entre as pausas. É como se fosse um retorno consciente. Não é só sobre tempo, é sobre presença, é qualidade, eficiência, rendimento do tempo que você se coloca para estudar. E talvez o ponto mais importante, a expectativa. Você não pode esperar melhora rápida, imediata, resultado imediato. Porque, veja, quando isso não vem, você acha que não está funcionando. Mas o aprendizado real, nós estamos falando aqui de aprendizado real, não de sensação e ilusão de aprendizado. Esse aprendizado real é acumulativo, ele é silencioso. Você melhora um pouco hoje, um pouco amanhã, e de repente, mesmo algo não parecendo abrupto, no longo prazo, isso muda. E esse é o momento que redefine tudo. Quando aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. Não porque ficou fácil, mas porque você mudou. A sua capacidade, as suas conexões mudaram. E isso é o que significa estudar de verdade. E como eu falo sempre para os meus alunos, eu espero que todos vocês possam sentir essa sensação de conseguir realizar algo difícil, de conseguir suplantar suas dificuldades, as suas dúvidas e conseguir aprender algo que em algum momento da sua vida você achou que era muito difícil ou que parecia impossível. Essa é uma das melhores sensações que qualquer ser humano pode sentir. E você pode sentir. É só aplicar as técnicas e os métodos que nós explicamos e falamos aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, se ele foi um vídeo que te ajudou, te trouxe algo construtivo, se inscreve no canal para ficar ligado para mais vídeos como esse, curte esse vídeo, manda para alguém que você acha que vai ser proveitoso e te vejo na próxima. Obrigado pela sua atenção.